Eu vou fazer um craquelê e para isso eu vou usar o verniz craquelê da Acrylex. Ele vem numa consistência um pouquinho mais grossa. Eu gosto de pôr só um pouquinho de água no pincel. Pra deixar ele um pouquinho mais fino. E vou depositar em alguns lugares aqui, tá? Onde eu quero que craquele. Se eu quiser um craquelado de comprido, eu dou pinceladas de comprido. Se eu quiser um craquelado mais irregular, eu dou pinceladas irregular, tá? Eu vou pôr mais nos cantos, porque depois eu vou aplicar um stencil aqui no meio. Tá vendo que eu praticamente deposito, né? Então, a gente vai colocando onde a gente quer o craquelado. Não precisa ser muito. Eu vou colocar esse stencil aqui. Então, eu tenho que reservar um pouquinho de espaço para não ficar pegando muito stencil em cima de onde tá craquelado. Senão, uma coisa cobre a outra, né? Anula uma coisa, anula a outra. Eu acho que tá bom, acho que dá pra colocar um pouquinho aqui, ó. Nesse meio aqui. Então, a gente vai ajustando, né? Ó, um pouquinho aqui assim. Eu não preciso esperar secar o craquelê. Posso esperar secar? Posso, não tem problema. Eu já fiz várias vezes o craquelê esperando secar e deu certo, mas nós não vamos esperar secar, tá? Aqui eu tenho a tinta PVA fosca da Acrylex branca. Esse projetinho meu, eu quero fazer ele todinho em vermelho e branco. Então, eu vou dar uma diluidinha na minha tinta, que ela tá um pouquinho grossa. Então, quando a tinta tá grossa, vá pondo água aos pouquinhos, pra não ficar aguada demais, né? Porque se tiver muita água, daí você tem que pôr mais tinta, e aí você acaba desperdiçando. Então, sempre vai colocando de pouquinho, até ela chegar naquela consistência que a gente gosta pra pintar, né? Que parece um creminho de leite, de caixinha. Essa é a consistência ideal. Quando você não sabe qual é a consistência certa da tinta, lembra do creminho de leite de caixinha. Ó, tá vendo? E aí, a gente vai pintar. Aqui por cima, a gente não vai ficar arrastando o pincel pra lá e pra cá. Nós vamos depositar a tinta. Vou pintando normalmente. E onde tem o craquelê, eu vou depositando a tinta por cima. Porque se eu fizer uma camada muito fina, o meu craquelê vai ficar muito fininho também. Eu não gosto de passar o rolinho quando eu tô fazendo craquelê. Eu prefiro com o pincel a pintura.
porque o rolinho vai acabar chupando. Olha, você tá vendo? Se vocês repararem, vou pôr aqui pertinho. Olha como já tá até craquelando, ó. É quase que de imediato. É o contraste da tinta base de água, né? No caso aqui o PVA, com o verniz. Então, eu vou pintando. Ó, aqui minha tinta tá um pouquinho aguada, eu vou pegar mais tinta aqui. Porque também ela não pode ser muito fininha. Ó, aqui deposita. Não passa forte o pincel em cima, senão você perde o craquelado. Porque aí você retira, né, o verniz craquelador que tá aqui. Olha, passa bem de leve. E aí você vai completando. Eu quero essa plaquinha mais rústica. Perceba que eu tô com o meu pincel quase que deitado aqui, ó. Onde não tem o verniz craquelador, eu posso dar uma esticada na tinta aqui, ó. Vocês podem reparar que eu tô com uma fita crepe aqui. Essa fita crepe é porque na parte de baixo eu vou deixar vermelho. Aqui eu tô usando vermelho escarlate, PVA também. Eu vou deixar vermelho, porque eu quero escrever em branco, então eu vou fazer um contraste. Branco escrito em vermelho, pintado em vermelho, e vermelho pintado em branco. Eu não preciso usar soprador, secador. Vocês podem reparar, olha, que já tá craquelando. Aqui, ó, tá vendo onde eu falei que eu tinha posto um pouquinho mais de água? Aí a água faz correr. Então, eu vou dar passar bem de leve aqui a tinta. Posso acelerar a secagem com o soprador, secador? Posso. Não tem problema. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Gente, olha que craquelado bonito que ficou. Tá vendo? Ele ficou meio de comprido, né? Porque eu passei de comprido, passei a tinta de comprido também, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o branco, um pouco mais de branco nesse fundo, mas não vou passar em cima de onde tá craquelado, né? Olha, eu já dei mais uma mão de branco aqui. Vocês sabem, mas a tinta, quando ela fica até na virola, ela penetra dentro da virola do pincel. E quando ela penetra aqui dentro, quando ela entra aqui dentro, ela seca aqui, certo? E quando ela seca aqui, o que que ela faz? Ela abre o nosso pincel. Filamento, esse aqui no caso é filamento sintético, o filamento ele abre, e aí a gente fala, ah, mas o pincel abre. Mas é porque a tinta foi lá pra dentro e secou. Então, sempre que a gente for pintar, a gente nunca vai deixar a tinta chegar na virola do pincel, tá? Mantenha a tinta pelo menos até aqui, ó. Tá vendo? O meu tem até uma marquinha da onde fica a tinta. Eu nunca deixo a tinta encostar aqui pra não perder meu pincel. Então, eu vou dar mais uma demão aqui de branco.
continuando, agora eu vou posicionar o stencil, tá? Então, eu tenho que ver onde tá a minha fita aqui, né? Tomar cuidado para não cair com o stencil em cima dela. Eu tenho que ver a distância da parte mais próxima do desenho do stencil aqui na borda e aqui também. Manter a mesma distância para ficar equilibrada a nossa pintura, tá? Então, olha. Aqui eu tô com uma distância já. Vamos ver quanto que eu tenho aqui. Aqui eu tenho 3,5. E aqui eu tenho 3,5, certo? Então, eu posso fixar o stencil na parte de cima aqui, porque daí eu posso levantar e voltar, assim eu vejo como o meu trabalho tá ficando. Estou nivelando aqui também, olha, porque eu tenho o recorte da plaquinha, né? Então, também tô nivelando por aí, pra não ficar torto, tá? E agora, eu vou trabalhar com o pincel Pituá e a cor vermelha. Olha, eu vou usar um pincel Pituá, esse é o 462 da Condor. Eu vou umedecer ele um pouquinho, eu posso umedecer num paninho, posso umedecer com um pouquinho de água na mão, só para ele não ficar seco e riscar, né? A hora que eu estiver fazendo o stencil, tá? Mas ele não pode estar molhado, ele tem que estar só hidratado um pouquinho. Esse daqui é o vermelho escarlate, o mesmo que eu usei embaixo. Então, eu vou pegar o pincel de pé, vou pôr tinta nele toda, a volta toda dele. E vou tirar o excesso no papel. Não preciso tirar muito, tá? O suficiente para não vazar por baixo do stencil. Se tiver muita tinta, isso aqui vai vazar e vai ficar irregular as bordas, e aí não fica uma pintura bonita. Eu gosto de começar assim, ó, pelo meio. Eu gosto de começar assim, ó, pelo meio, porque daí se eu tiver excesso de tinta, eu descarrego e não tem perigo de vazar. Ah, mas eu vou pôr pouca tinta, não vai cobrir direito. Melhor menos, porque menos eu posso acrescentar e chegar no que eu quero, e mais, aí vai ser muito difícil de eu tirar o que tiver excesso, certo? Não tá manchadinho, não tem problema. Ou por que que eu pus a fita crepe lá, ó? Porque eu vou levantar e vou secar. Eu não ponho nem secador, nem soprador em cima do stencil, porque isso aqui é um acetato, né? E se eu esquentar ele demais, isso aqui vai deformar. E aí eu perco o stencil. Pra ver como tá? Olha, tá vendo? Já tá menos manchadinho. Vou secar novamente. Agora, continuando, nós vamos fazer uma leve sombra aqui. E eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui na lateral. Para isso, eu vou estar usando a cor concreto. Angular, pequeno. Peguei um pouquinho de tinta. Vou trabalhar para ficar bem pouquinho. Quero bem suave. Porque a gente não tá fazendo uma coisa realista, né? Mais decorativa. Então, é só um pouquinho mais de água. Isso, ó, tá vendo? Bem suave. E aí, vou fazer uma sombra
as bordinhas. Só para dar um destaque, tá? Vou fazer... Porque se eu trabalhar com ele só na pontinha aqui, eu vou ter um tracinho fininho, né? E aí não vai flotar, a tinta não vai expandir na água que tá no pincel. É só isso, bem suave. Agora, eu vou fazer um aqui também. E vou trabalhar, sempre começo do meio e vou para as beiradas. Vou pegar mais água. Deita bem o pincel. Lembrando de tirar sempre a fita puxando assim. Se você tentar arrancar, você pode tirar a tinta. Então, vai desenrolando ela assim, ó. Certo? Eu vou inverter essa daqui, porque eu quero fazer uma sombra desse lado. Então, você pressiona bem, você pode passar uma borracha, você pode passar até uma lixa. Eu não vou passar lixa aqui, senão vai manchar meu vermelho, certo? Eu resolvi usar o arandano, que eu acho que vai dar uma sombra mais bonita nesse vermelho, tá? Lembrando que o vermelho de baixo é o vermelho escarlate. Do meio para um lado, do meio para o outro lado. Por que do meio e não daqui da ponta? Porque senão aqui eu descarrego muita tinta, quando eu chegar aqui eu não tenho mais tinta no pincel. Aqui em cima, depois eu vou pôr um sisal, vou amarrar um sisal aqui. E eu acho que também daria pra gente tá fazendo uma sombra aqui na peça. Agora eu vou fazer uma sombrinha do lado interno. Passei. Ó, aqui é mais largo, eu posso afastar um pouquinho pra expandir um pouco mais. Entendi que a mão da gente tá mais trêmula, né? E aí acaba saindo pra fora, mas nada que não dê pra consertar e deixar bonitinho. Olha, fica melhor, né? Do que ficar muito chapado. Nós vamos colocar bem aqui. Tá vendo que não vai encaixar, porque eu trouxe mais pra baixo pra ficar bem posicionado, certo? Eu não preciso usar o stencil exatamente do jeito que ele vem, eu posso ir adaptando ele à minha peça. Então, o que que eu vou fazer agora? Essa palavra é a que tá maior, então, eu quero ver a distância dela aqui, 3,5, 3,5. Aqui também eu tenho que ter a mesma distância daqui, então, eu vou baixar só um pouquinho e vou prender com uma fita lá em cima, né? Aqui eu vou pintar de branco, pra ficar o inverso, né? Mão bem leve, não precisa apertar. Se você apertar, as cerdas desse pincel vão entrar e vai borrar. Então, mão bem levinha. Vou levantar um pouquinho. E secar. Lembra que eu falei? Jamais coloque soprador ou secador quente em cima do stencil, porque você vai deformar ele. Mais uma mão, tá? Vou fazer isso até ficar bem branquinho.
poderia bater o pincel? Poderia. Mas o que que acontece? A hora que eu bato, eu fico com a tinta um pouco crespinha, sabe? E eu não gosto. Não gosto quando fica assim. Eu prefiro que ela fique bem suave. Tira o excesso e pra peça. Tô passando branco em cima de vermelho, então, lógico que vai ser mais difícil cobrir esse vermelho. A gente vai dar várias demãos. Com paciência, a gente chega lá. Olha como já ficou mais branquinho. Eu acho que já tá bom, tá? Vamos tirar o stencil. Vou deixar desse jeito? Não, não vou, né? Porque não fica legal. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Do lado direito, né? Porque o lado esquerdo ficou com uma sombrinha. Então, do lado direito, eu vou projetar uma sombrinha nas palavras. Só que eu não vou fazer com angular, eu vou estar fazendo com um liner, a tinta mais aguadinha. Então, eu vou trabalhar. Liner, a gente trabalha com ele de pé. Pra perceber como fica, ela fica com uma sombrinha, né? Cada uma das letrinhas. Eu já fiz em todas elas, né? Agora, com o branco, o aguadinho e o pincel liner, eu vou juntar essas partinhas que o stencil corta, né? Pra ficar uma letra mais completinha. Então, vamos juntar. Você coloca só a pontinha do liner, pra não ter perigo, né, de você exagerar. Tá quase pronta a nossa peça. Ó, tudo emendadinho, tá? Vocês podem notar que esse aqui tá muito mais branco do que esse aqui, né? Tá mais evidente. Por quê? Porque aqui eu tenho um pouquinho já de um tom mais bege, né? Então, o que que nós vamos fazer agora para completar? A gente vai pôr um pouquinho desse tom de concreto, também bem pouquinho, né? Já nem tem mais lugar aqui, deixa eu virar. Bem pouquinho mesmo, tá? E vamos trabalhar um pouquinho aqui a letra. Ver se falta algum lugar. Pinguinho do I, esse E. Acho que foi todos, né? Tá vendo como fica? Eu gosto mais, ó. Vamos pôr pertinho. Né? A letra fica mais bonita. Então, agora aqui, nós vamos colocar o sisal. Antes de colocar o sisal aqui, eu vou fazer uma sombra. Bem de leve também com o concreto na parte de cima. Eu achei que ficou faltando. Então, eu vou pegar o pincel angular maior,
pouquinho do concreto, que eu acho que vai ficar bonito. Ficou faltando, sabe? Alguma coisa. Aí, é sempre assim, né? A gente termina e aí a gente pensa assim, nossa, parece que tá faltando alguma coisa. Bem suave. Para o sisal, eu vou usar esse aqui. E eu vou pôr uma tulipinha, um botãozinho, que eu acho que vai dar uma graça aqui. Aqui. E como que eu vou pôr esse sisal, né? Eu vou usar a cola branca Atelier da Acrylex. Ela já vem com bico, né? Então, fica bem mais fácil da gente aplicar. Vou colocar bem aqui nessa divisão. Agora sim, agora ficou bonitinho. E a gente pode dar um lacinho aqui embaixo. E aqui tá a nossa peça pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa dica.